Então, boa tarde a todos. Meu nome é Thiago, sou fisioterapeuta também aqui da casa. Irei falar rapidamente sobre esse artigo de Iser e colaboradores que foi publicado no BMJ em 2025. Queria atentá-los que esse QR Code, ele leva vocês ao artigo na íntegra, para quem já tiver a curiosidade de ler. Então, basicamente, a gente vai falar um pouquinho sobre a fraqueza adquirida em cuidados intensivos e falar bastante sobre reabilitação num contexto da UTI. Então, começando a introdução, falar um pouquinho sobre esse artigo, a gente precisa caracterizar primeiramente o que é a fraqueza adquirida por cuidados intensivos, que é a FAUT. Então, a FAUT a gente entende como um termo guarda-chuva, ou seja, ele abrange outras entidades que a gente vai discutir mais para frente. Então, é aquele paciente que desenvolveu uma fraqueza simétrica, geralmente com predomínio proximal, sem que a causa dessa fraqueza não seja outra além dos cuidados intensivos. Então, é uma fraqueza, novamente, clinicamente detectada. Então, nós temos ferramentas para detectar essa fraqueza, na qual não existe outra etiologia além da doença crítica. Ah, tá bom. Perfeito. Tá bom. Então, novamente, né, explicando sobre a FAUT, né, aquela fraqueza adquirida na qual não existe outra etiologia, não existe outra resposta além dos cuidados intensivos. Habitualmente, nós conseguimos mensurar essa força desse paciente por meio de um exame físico, que irei comentar mais para frente, como, por exemplo, o MRC, um exame simples, fácil de aplicar, no qual a literatura coloca que a gente demora mais ou menos de 15 a 30 minutos, com uma somatória de 0 a 60. Não, tá sensacional. A musiquinha de ambiente é sempre bom, né? Uma somatória, então, de 0 a 60 pontos, no qual menor do que 48, ela é considerada como diagnóstico para FAUT. Então, o paciente sobre cuidados intensivos, ele pode desenvolver essas entidades, como, por exemplo, a polineuropatia, que é menos comum, a miopatia e a neuromiopatia. Lembra? A FAUT é um termo guarda-chuva, então ela abrange essas três entidades que o paciente ele pode estar exposto a desenvolver. Como a gente determina, né, se é uma poli ou uma miopatia ou neuropatia? Por meio de um estudo de eletromiografia, um estudo de condução nervosa, que é o NCS. Então, lembrem-se que o paciente na unidade de terapia intensiva, ele é exposto a diversos fatores de risco, como, por exemplo, o imobilismo, que pode desenvolver a FAUT. Só o imobilismo? Não, a gente tem um paciente super catabólico, um paciente que está inflamado, com essa doença crítica, que tudo isso vai culminar nessa fraqueza. Então, a reabilitação precoce, né? Então, a gente sabe que o nosso paciente, ele está exposto a desenvolver a FAUT. E como a gente previne, né? Se a gente sabe que existe, a gente precisa prevenir, né? Então, a gente tem a questão da reabilitação precoce. Então, alguns estudos iniciais, eles sugeriam desfechos positivos quando comparados a cuidados usuais. A gente falou, poxa, legal, né? Então, a reabilitação precoce, ela está... então, a gente já sabe a FAUT, a gente sabe como tratar, perfeito, vamos continuar. Só que aí veio outros estudos que mostraram alguns resultados conflitantes, não mostrando diferença no grupo que fez um protocolo de reabilitação versus um grupo com cuidados usuais. Então, isso se dá por conta das populações estudadas, o tipo e dosagem dos exercícios e a avaliação de desfechos primários e secundários. Então, a gente tem uma heterogeneidade nessas variáveis que acaba juntando com fatores confundidores, nos quais não mostram um desfecho favorável do que a gente está querendo estudar, que é a reabilitação precoce. Então, nesse sentido, a presente revisão, né, na qual a gente irá discutir, ela sintetizou as recentes evidências sobre a fraqueza adquirida, sobre os fatores de risco e intervenções baseadas em ensaios clínicos randomizados.
Então, falando rapidamente da metodologia do presente estudo, foram artigos, eles utilizaram basicamente o PubMed e Embase, né, que são artigos revisados por pares, foram artigos entre janeiro de 2019 a março de 2024, esses foram os termos, né, que eles utilizaram para encontrar os artigos, nos quais encontraram 4.274. Desse número enorme, né, impossível de ler tudo isso, eles separaram apenas 60 estudos de acordo com o seu grau de importância. O que seria um grau de importância? Revisões sistemáticas, meta-análise, ensaios controlados e randomizados, e estudos com grande público em revistas de alto impacto. Eles incluíram estudos antigos, né, então menos do que janeiro de 2019, quando tinha algum contexto histórico, então estudos que já são consagrados na literatura, outros tipos de estudo, como, por exemplo, série de caso, quando a literatura sobre o tema era limitada, e revisões narrativas, quando não tinha uma revisão sistemática relevante ou de uma revista indexada, né, de alto impacto. Então, falando rapidamente sobre as definições e diagnóstico da FAUT, então a gente precisa sempre se perguntar, né, o fisioterapeuta, ele sempre ele tem que ter um espírito de investigador, né? A gente tem que sempre estar se questionando e se perguntando o porquê das coisas, né? Então, por que o nosso paciente desenvolveu a FAUT? Então, aquele paciente, como eu novamente falei, com uma fraqueza muscular simétrica, predominantemente proximal, é aquele paciente que não consegue fazer geralmente uma abdução, flexão de ombro, né? Bem fraco, com a musculatura facial preservada. Como eu falei, o MRC menor do que 48, ele é comumente utilizado como uma nota de corte. No entanto, já temos artigos mostrando que o MRC menor que 55, ele já está associado a longos períodos de internação, morbidade e mortalidade. Outra ferramenta que podemos utilizar é o hand grip de força de preensão palmar para membros superiores, no qual já temos uma nota de corte que foi validada por ali colaboradores de 11 kg força para homens e 7 kg força para mulheres, no qual a gente poderia entrar numa discussão também na questão de valor preditivo positivo e negativo do hand grip, mas não é o intuito do nosso artigo. A eletromiografia de condução nervosa seria para diagnosticar aquelas entidades que eu falei, a polineuropatia, a neuromiopatia, a miopatia do doente crítico. Trouxe rapidamente esse artigo publicado pela Elisa Van Rombrick em 2020, no qual eles fizeram essa comparação, né, do MRC menor do que 55 e menor do que 48. Observem, né, que a gente tem o eixo Y, a porcentagem de sobrevivência, e no eixo X, os dias. Aqueles pacientes que o último MRC da UTI com menor do que 48 foram os pacientes que performaram pior, né, que tiveram maiores chances de não sobrevivência. E interessante que quando eles compararam, agora eu chamo a atenção para esse outro gráfico, o MRC agora com outra nota de corte, que é o 55 associado com o estudo eletrofisiológico. Quero que vocês observem essa curva laranja, no qual o paciente tinha um MRC menor ou igual a 55, fugindo daquela nota de corte de 48, porém com um estudo eletrofisiológico anormal. Então, aquele paciente que já tem uma alteração de condutibilidade, né, uma alteração nervosa, independentemente se o MRC dele está maior do que 48, é um paciente que, a gente precisa prestar atenção, que eu acho que ele tem grandes chances de não sobrevivência nesse follow-up de 5 anos. Outro ponto que é interessantíssimo a gente observar é que para mim, a primeira melhor avaliação de um paciente é a gente saber o prévio dele. Então, aqui, esse estudo do professor Nicolau Latrônico, de 2017, ele foi bem elegante, porque ele mostrou que o paciente crítico, ele pode vir nesses 3 cenários, né? Um paciente jovem, sem comorbidade, um paciente jovem que tem alguma morbidade, algum status funcional prejudicado, e os pacientes idosos que já têm comorbidades associadas. Observem que aqui essas linhas seriam a funcionalidade do nosso paciente, aqui a estadia da UTI, e ele poderia cursar por esses 3 seguintes cenários, né? O cenário A seria aquele cenário que deu tudo certo, o paciente teve alta, deu tudo ok. O cenário B é aquele paciente que vai
tendo o que eles falam de queima lenta, então é um paciente que vai tendo muitas inflamações, infecções, e com isso o seu status funcional vai sendo prejudicado, e o paciente C é aquele paciente que vai degringolando, né, que é uma infecção aguda que a gente não consegue tratar. Gostaria de chamar a atenção de vocês para esse paciente amarelo, né, que é um paciente que já tem as comorbidades. Olha que interessante, o status funcional dele já estava caindo, a unidade de terapia intensiva, então a doença crítica, acelerou esse declínio funcional, e é um paciente que mesmo quando ele teve uma boa recuperação, não retornou ao status funcional prévio, que já era ruim, já estava caindo. Então, a unidade de terapia intensiva, ela potencializa. Vou tentar trazer um pouquinho para o nosso público. É aquele paciente que veio para fazer a cirurgia, vamos supor, um paciente valvopata, que faz a cirurgia e ele fica pior do que antes da cirurgia. Então, demora para recuperar. Então, a gente precisa ficar atento. Por isso que é super importante nós entendermos qual era o status funcional do meu paciente antes, para a gente conseguir alinhar, entender, né, e alinhar as nossas expectativas. Continuando, né, vou só sintetizar rapidamente essas entidades, né, então a polineuropatia do doente crítico, ela é caracterizada com uma diminuição na amplitude do potencial de ação muscular de nervos sensoriais. Então aqui o dano é axonal, motor e sensorial periférico. A miopatia do doente crítico, a gente já tem a afecção, né, a destruição, o problema já é no potencial de ação muscular, então é nas fibras motoras, na placa motora. Então a preservação da fibra sensorial e alteração nos potenciais de ação das unidades motoras, podendo apresentar uma atividade espontânea anormal avaliada pela eletroneuromiografia. E a neuromiopatia é a junção das duas, que acaba sendo mais prevalente nos pacientes clinicamente enfermos. Fatores de risco. Então, existem diversos fatores de risco, como eu falei, para o paciente. Pode ser fatores modificáveis, como, por exemplo, o imobilismo, ou fatores não modificáveis, como, por exemplo, a idade. Então, que podem contribuir para o desenvolvimento da FAUT. Então, eles tem esse estudo aqui bem elegante, que eles pegaram pacientes que sobreviveram à SARA, e eles observaram que idade e tempo de deitado na cama foi um fator importante para o desenvolvimento dessa fraqueza. E ela teve um segmento de 3 até 24 meses. Então, é aquele paciente que ele perde e demora muito para recuperar. Então, teve essa recente revisão que eles mostraram sexo feminino com uma razão de chance de 1,34, com intervalo de confiança entre 1,06 e 1,71, tempo de ventilação mecânica também, a idade do paciente, tempo de internação na UTI, e infecção e sepsis, né? Que a gente pode ver que tem razões de chance bem altas e intervalos de confiança que acabam sendo até meio alargados. Quero trazer para vocês uma discussão que o artigo também traz, que é a questão da utilização de bloqueador neuromuscular e utilização de glicocorticoides, né? Então, o impacto destes ainda é controverso na literatura, porque existem muitos fatores confundidores. Vou dar um exemplo. Paciente que usa bloqueador neuromuscular, geralmente é aquele paciente que está em ventilação mecânica. Então, a gente não sabe quem foi que causou, ventilação mecânica ou bloqueador neuromuscular. Então, ainda existe controvérsia na literatura, então a gente ainda não consegue afirmar com clareza, né, que o bloqueador neuromuscular e corticoide, mesmo que tenha plausibilidade biológica, pode causar a fraqueza adquirida. Agora a gente entra na parte legal, né, que é a prevenção e tratamento. Então, começando a falar um pouquinho sobre mobilidade funcional, que é a capacidade da pessoa de se mover no seu ambiente, né? Então, nós somos profissionais do movimento, né? A gente quer dar independência para o nosso paciente, a gente quer que ele precise cada vez menos da gente, né? Então, adota-se uma abordagem de reabilitação progressiva, sempre começando do mais fácil para o mais difícil, exercícios realizados no leito, de sedestação à beira-leito, as transferências, ortostatismo, treinos de marcha, até chegar na deambulação. Então, por isso que eu acho interessante também a gente utilizar ferramentas de avaliação, como, por exemplo, o IMS. Então, o IMS ele ajuda a gente a seguir esses alcances, né, esses objetivos. As intervenções multicomponentes, então, elas incluem pelo menos 3 desses pontos que eu vou discutir com você, que eu vou falar: a estimulação elétrica neuromuscular, exercícios passivos ou ativos, cicloergômetro no leito, mobilidade funcional, fortalecimento muscular, educação. Então, é importante a gente orientar nosso paciente, importante orientar a família, para que ele tentem dar continuidade. Lembre-se, a gente só vai estar, dentro de 24 horas, a gente vai estar poucos minutos com aquele paciente. Então, eles geralmente vão estar sozinhos e vão precisar dessa ajuda. E lembrando, os pacientes que perdem, eles vão demorar muito para recuperar.
e treinamento cognitivo e técnicas de facilitação neuromuscular e proprioceptiva. Então, falando rapidamente da estimulação elétrica neuromuscular, então ela surge, né, como uma alternativa para pacientes que estão imobilizados no leito, então ela gera aquela contração do tipo evocada, ela fica indicada para pacientes que são incapazes de gerar contração, e é uma técnica, né, que fornece uma corrente elétrica aplicada no meio de eletrodos posicionados sobre a pele para induzir a contração em grupos musculares específicos, geralmente nos membros inferiores, que são membros bem interessantes quando a gente pensa em função para o nosso paciente. Como, por exemplo, a gente consegue ver aqui a utilização, né, de eletrodos tanto na região tibial anterior, região de gastrocnêmios, vasto lateral e vastos mediais, né? Então, que a gente acaba utilizando para tentar atenuar a perda de massa muscular e para quando o paciente ele tiver apto para gerar contração ativa, não seja tão difícil para a gente reabilitar esse paciente. Só queria falar assim, uma ferramenta nova, mas a gente ainda não tem tantas respostas, a gente precisa estudar mais ainda os efeitos da eletroestimulação. Circoergômetro à beira-leito, né, então é uma ferramenta viável para pacientes que estão restritos no leito, pode ser realizada das duas formas, né, ativa ou passiva, com ou sem resistência, dependendo da clínica do nosso paciente. Mostro aqui para vocês que a gente tem aqui na casa, que é a utilização do Motomed. Outra questão também é a estimulação elétrica funcional, então você associar o circoergômetro com as correntes elétricas, né? Então você sincroniza os estímulos evocados pela eletroterapia com o movimento do circoergômetro. Tivemos 2 ensaios clínicos randomizados com pacientes sobre ventilação mecânica, que avaliou essa modalidade, né? O primeiro foi em UTIs australianas e dos Estados Unidos, com N de 162, e UTIs da República Tcheca, com N de 150. Ambos os estudos não apresentaram benefícios significativos na força muscular ou medidas de funcionalidade física. Por isso que eu falo, a gente ainda precisa estudar, porque provavelmente existem outros fatores que a gente tem que dar uma olhadinha, né, observar. O que aconteceu? Opa. Ah. Bom. Agora, rapidamente, dispositivos adjuvantes, né? São dispositivos multifuncionais de posicionamento de pacientes, que eles vão permitir as transferências do paciente, né? Tanto do pé inclinado, como as camas que permitem a verticalização do paciente. Não mostrou a imagem aqui, que era uma cama que faz a questão da prancha ortostática. Então, você tem a prancha ortostática, ela é interessante? Só que, às vezes, a transferência do paciente acaba demandando muito tempo. Então, eles trazem uma cama que já faz a verticalização do paciente, trazendo todos os benefícios dessa posição vertical. A gente teve esse estudo randomizado unicêntrico com N de 145, que ele não encontrou diferenças significativas no score do MRC na alta da UTI, entre os grupos que fez a inclinação da mesa e o versus o não. Então, deu MRC de 50 para o grupo que fez, versus 48 do grupo que não fez, né, com os intervalos interquartílicos. Aqui o P não significativo. Eles colocam que o ganho do MRC foi significativamente maior no grupo que utilizou a mesa de inclinação, com uma mediana de variação do MRC de 14, variando entre 10 e 24, versus 10, né, melhora de 10 do grupo que não fez inclinação, de 5 a 15. Interessante que o grupo que também não fez a mesa de inclinação ganhou MRC, né? Então, a gente tem várias ferramentas, não precisamos ficar presos apenas a uma ferramenta, né? A gente pode utilizar outras coisas. As atividades funcionais são exercícios orientados à atividade de vida diária, né? Então, a gente teve esse estudo randomizado com N de 200, que fez a comparação com fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e observaram melhoras no déficit cognitivo a longo prazo, utilizando o teste cognitivo de Montreal, e após um ano, com um aumento de 24% no grupo de intervenção, né, diminuição de 24%, versus um aumento de 43% no grupo de cuidados usuais, dando uma diferença absoluta de menos 19%, com intervalo de confiança
menos 32 a 6, né? Eles colocaram P significativo. Então, o segmento de 1 ano no grupo intervenção melhorou, apresentou uma menor incidência de FAUT, né? De 0% versus 14% do grupo que não recebeu esse tratamento multifuncional, com P significativo, e o grupo que recebeu a intervenção apresentou um aumento da mediana do componente físico do SF36. E o número de dias médio de delírio foi mais curto no grupo de intervenção. Então, a reabilitação, ela tem como objetivo, né, reduzir a FAUT, a melhora da função física. Existe uma heterogeneidade na medida dos resultados, né? Então, força, mobilidade e função física ainda são coisas que acabam sendo muito heterogêneas. A gente tem essa meta-análise com N bem robusto de 3.548, que eles avaliaram os efeitos da reabilitação, né? Então, foram 43 ensaios randomizados, no qual apresentou uma diferença na duração da ventilação mecânica, né, com uma diferença média de menos 1,7 dias, variando entre menos 3,6 a menos 0,3 dias. Uma diminuição no tempo de permanência na UTI e um tempo de permanência hospitalar também menor. O que é interessante é que os efeitos de força muscular não foram relatados, né? Então, como eu falei, os estudos acabam sendo muito heterogêneos nessas variáveis, e notavelmente a significativa, né, a diminuição destas variáveis que eu falei, principalmente da ventilação mecânica, foi observada apenas em intervenções que utilizaram reabilitação física protocolada. Então, não era aquele grupo que fazia o que bem entender, acabou não tendo tanta diferença comparado aos que fizeram reabilitação protocolada. E também foram observados em pacientes que tinham uma menor gravidade de doença, né, que eles utilizaram a pontuação do APACHE 2. Questão de guidelines, atualmente não existem diretrizes clínicas internacionais específicas para o manejo da FAUT. No entanto, existem diretrizes que são voltadas para a reabilitação física e mobilização precoce em pacientes internados na UTI, e existe um consenso entre esses 7 tópicos principais, né? Então, a mobilização precoce, ela é segura e pode reduzir os custos da saúde. Os critérios de segurança, eles devem ser muito bem estabelecidos. Deve-se utilizar uma abordagem estruturada ou baseado em protocolos. O trabalho da equipe multiprofissional é essencial, então sozinho a gente não vai a lugar nenhum. O profissional deve possuir habilidades ou experiências específicas, e o envolvimento do paciente e da família é importante. Por isso que eu falo que a questão da orientação e educação do paciente e da família é super importante para a adesão da terapêutica. E a avaliação do programa e a mensuração dos desfechos são os componentes chaves para a implementação. Então, eu trouxe aqui algumas diretrizes, né, que eles colocam, né, que a reabilitação precoce, iniciada dentro das primeiras 72 horas é importante. Recomendo que sejam realizada uma triagem diária, né, a gente sempre reavaliar o paciente, que é o que a gente acaba fazendo. As sessões diárias com um tempo maior do que 30 minutos, ou individualizar de acordo com a clínica do doente. A implementação de critérios de segurança para interrupção, então a gente tem que ter muito bem claro quais são os sinais, quais são os critérios para a gente parar essa reabilitação. O uso de cicloergômetros, bicicletas ergométricas ou eletroestimulação deve ser encorajado, e todos os pacientes internados na UTI devem ser avaliados e triados diariamente, para determinar sua aptidão para receber reabilitação física e ou mobilização. Então, a triagem inicial deve ocorrer o mais cedo possível após a admissão na UTI, preferencialmente dentro das 24 horas. E é uma questão também que a gente pode discutir, como a gente vai periodizar, né, esses pacientes. A literatura ainda não mostra para a gente como a gente vai organizar os microciclos, mesociclos do nosso doente, qual é a dosagem essencial, qual é o volume, qual é a intensidade do nosso paciente. Então, acho que ainda é um campo muito amplo para a gente estudar, é um campo que ainda necessita da nossa atenção. E os desafios atuais, incluindo os pacientes e as intervenções, primeiramente, a incapacidade de medir de forma prospectiva o status basal de um paciente. Lembra que eu mostrei anteriormente, o status funcional ele é importante do paciente, né? Que é a unidade, a passagem da UTI, ela vai potencializar essa perda, somente se o paciente estiver perdendo. E compreender a dosagem ideal. Então, qual é a frequência ideal? Qual é a duração ideal da terapia? Qual a intensidade?
Qual o melhor momento para iniciar esse processo de reabilitação? Quais são os pontos de segurança que a gente tem que tomar atenção para a gente também não estar fazendo mais mal para o nosso paciente, né? Então, antes de fazer o bem, a gente não pode fazer o mal. E compreender a heterogeneidade substancial entre os grupos avaliados. Então, concluindo, a gente, com o envelhecimento da população, o aumento da multimorbidade, o número de pacientes admitidos em UTI com risco aumentado de FAUT está crescendo. Melhoramos a identificação da FAUT e seus fatores de risco, mas ainda é necessário um maior entendimento sobre seus mecanismos, especialmente para orientar o desenvolvimento de futuras intervenções. O número crescente de estudos focados na reabilitação física em UTI vem crescendo, então temos uma maior compreensão sobre as lacunas existentes no conhecimento e como a gente pode fazer intervenções para mitigar a FAUT. E aqui eu trago as questões, né, que foi basicamente isso que eu coloquei, que os autores colocam. Então, quem deve ser a população-alvo nas intervenções de reabilitação precoce? Como podemos medir de forma válida e confiável a intensidade da intervenção em nossos pacientes críticos? A gente tem que pensar nisso, né? Como definir quem é o grupo controle nos estudos de reabilitação precoce? A gente não vai deixar de tratar esse paciente. Então, a gente precisa também pensar nisso. E quais desfechos devem ser priorizados? Como vamos medi-los? E quando vamos avaliá-los? Então, com isso, eu finalizo minha apresentação. Obrigado, gente. Poxa, Tiago, obrigada mais uma vez. Obrigada especialmente porque a gente tinha uma outra programação para essa reunião que acabou não dando certo por motivos alheios às nossas vontades, mas você resgatou muito bem o assunto e aí, na sequência, aí fez algo incrível. Então, foi mesmo uma aula super legal. Para quem está assistindo a gente, para quem está aqui, alguns artigos que o Tiago citou aí estão no nosso curso de mobilização. A gente tem um curso de mobilização totalmente online, que está na página do ensino, mas também no nosso Linktree também é possível ter, do Instagram é possível ter acesso aí às informações sobre esse curso. Está super interessante, bem atual, vários itens que o Tiago discutiu aqui, a gente aborda lá de uma forma um pouco diferente, uma forma mais aprofundada, mas é bem por aí. Eu vou pegar a última frase do seu slide para a gente tentar resumir na prática o que é isso, né? Você falou sobre um dos princípios mais importantes que regem não só o nosso código de ética, como regem os princípios do SUS e estão na Constituição deste país, que é o princípio da não maleficência. Quando a gente está diante de uma situação que a gente não consegue resolver, ou para a qual a gente não foi habilmente treinado, ou para a qual a gente nunca passou e é uma situação crítica grave, e a gente não pede ajuda, a gente não está usando o princípio da não maleficência. Então, você, quando faz as coisas da sua cabeça, sem ter evidência científica, sem ter conhecimento, sem ter treinamento, você não usa o princípio da não maleficência. Então, involuntariamente, você sim está provocando mal ao seu doente, né? E o artigo todo, ele se pauta nesse sentido. Olha, a gente tem a FAUT, a gente define a FAUT, a gente tem como avaliar, e quando a gente opta por não fazer nada ou fazer algo que não tem evidência científica, a gente está usando o princípio da maleficência e não da não maleficência, né? Então, por isso eu acho que a lição que a gente tem que deixar aqui para todo mundo é que nesse momento estão invadindo o nosso perfil com assuntos pouco pertinentes, acho que todo mundo já viu, né? A gente tentando trazer o negócio para o sério, então a gente acaba rindo. É o que dá, né, gente? Quando a gente abre a reunião e permite a entrada de todo mundo e quer dar o conhecimento para todo mundo, pode aparecer esse tipo de coisa e tá tudo bem. Quem sabe essa pessoa não foi iluminada ou picada pelo bicho da ciência também. Voltando, resumindo, baseado no princípio da não maleficência, sim, a gente em 72 horas precisa intervir, e nem acho que 72 horas seja precoce, mas com medidas específicas, né? Que é uma coisa que você também falou, né? Protocolo guiado. Quer dizer, avalie, faça, avalie, faça, avalie, faça, avalie, faça. E isso é factível, né, Tiago, na prática? Sim. Olha lá o nosso invasor, que lindo.
Parabéns, querido. Pode falar, Ti, estão te ouvindo. Não, o que aconteceu? Acho que caiu. Caiu. Eles fazem isso, eles mandam várias coisas no chat e... Infelizmente é complicado. Não, mas precisa botar o QR Code para o certificado, gente. Não, mas para nós aqui. Depois a gente retoma o assunto, se você quiser falar um pouco. Não, acho que o que você apontou, doutor, é muito importante, muito factível, né? Então, a gente tem um paciente internado, um paciente crítico, ele já é um paciente catabólico, né? Então, qual é o melhor momento para entrarmos? Qual é a melhor dosagem para esse paciente? Porque se a gente for com uma intensidade muito abrupta, né? Aquela força, a gente quer reabilitar, às vezes o paciente acaba até piorando, né? Então, acho que é importante a gente ter em mente, acho que uma coisa incrível, assim, que a gente vai estudar, precisa estudar ainda é a periodização. Não tem como falar de reabilitação sem a gente pensar em períodos. Então, vai ter períodos que a gente vai ter que diminuir a intensidade, vai ter períodos que a gente vai ter que aumentar a intensidade, vai ter períodos que o volume tem que ser menor, vai ter períodos que o volume tem que ser maior. E ter muito bem claro que a gente vai avaliar nesse paciente. Porque é uma coisa muito importante, né? Não tem como você ter uma boa conduta se você não tem uma boa avaliação. Senão vai tudo da sua cabeça. Então, é importante nós avaliarmos bem nosso paciente e, com isso... Lá vai. O Daniel tá doido para falar, mas falando nessa questão, ou utilizando a sua palavra de periodização, eu acho que ela vai entrar muito bem nesse contexto, porque às vezes a gente cria nossa estratégia de reabilitação, entendo eu que tem que ser essa estratégia progressiva, Sim. Porém, na nossa cabeça ela vai ser sempre progressiva, né? Mas a doença sofre uma periodização do doente crítico. Sim. Tem dia que ele está muito bem, tem dia que ele está muito mal. Então, a gente adequar a estratégia ao contexto clínico do doente, eu acho que é um passo importante e tem que ser assim. Com certeza. Agora eu vou deixar o Daniel falar, porque eu já falei muito na primeira. Não, principalmente no paciente crítico, que todo mundo sabe. O paciente da manhã é um paciente completamente diferente, às vezes, à tarde, né? Então, entender, né? Ter essa associação de critérios clínicos do paciente. Acho que o Rafael está convivendo muito comigo, porque ele falou exatamente o que eu ia falar. Não sei, quem fala mais de reab é eu do que você. Enfim, não vamos entrar nesse quesito. É bem interessante, Oti, tudo que você trouxe, principalmente quando você fala da periodização, porque é algo que a gente conversa muito nos bastidores, eu e você, né, o quanto é importante a gente periodizar, e inclusive algumas discussões recentes de alguns artigos que a gente pegou essa pequena falha. Sim. Tipo, não periodizou, não progrediu, não alterou volume, intensidade durante todo o período de reabilitação, Sim. e isso pode ser um viés que minimiza o ganho do seu paciente. Com certeza. Né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Uma ferramenta que eu não sei se é tão nova assim, mas que ajuda muito é o FitVP, né? Sim. Que acho que é algo que é interessante a gente olhar para ele, porque nos ajuda a planilhar e periodizar, e até mesmo identificar esses ciclos do paciente crítico e ter margem para, esse paciente hoje não é o mesmo de ontem, então eu tenho essa outra estratégia na manga que está planilhada para ele. Sim. E para a gente conseguir fazer essa periodização, uma avaliação objetiva desse paciente, não dá para ser subjetivo nesse paciente. Com certeza. Só que é difícil ser objetivo num paciente que flutua. Isso é muito complicado. Mas dentro do que a gente pode fazer, só um MRC, eu acho que é pouco, mas um teste de um RM quando é possível, um senta e levanta, que é beira-leito, é fácil, é seguro para fazer no paciente monitorizado, para a gente poder ter as variáveis de força e capacidade respiratória para você conseguir, né, resposta hemodinâmica, para você conseguir dosar esse exercício, ia ser um mundo perfeito, né, cara? Sim.